A sonda Voyager, uma lançada em 1977, foi criada para explorar os confins do Sistema Solar, mas acabou se tornando uma espécie de mensageira cósmica da humanidade, vagando por regiões nunca antes alcançadas por nenhum objeto feito por mãos humanas. Durante décadas, ela transmitiu dados valiosos sobre Júpiter, Saturno e suas luas, depois atravessou a heliopausa, menos a fronteira do nosso Sistema Solar, e entrou no espaço interestelar em 2012. Desde então, seu silêncio intermitente e transmissões enigmáticas se tornaram ainda mais intrigantes. Mas nada poderia preparar os cientistas para a revelação mais recente. Uma sequência de sinais não reconhecíveis, com padrões e ritmos que desafiam explicações naturais. Essa nova descoberta surpreendeu a comunidade científica, não apenas por seu conteúdo, mas pelo contexto no qual foi captada. Em março de 2025, após um longo período de silêncio e de problemas técnicos nos sistemas de telemetria, engenheiros da NASA conseguiram cutucar a Voyager 1 com um comando de redefinição profunda de seus sistemas internos. O que se esperava era apenas uma resposta simples, um sinal de funcionamento básico. O que a sonda devolveu foi um pacote de dados inesperadamente complexo, carregando informações que pareciam ter sido regravadas ou modificadas em sua estrutura original. Quando decodificados, os dados continham padrões que não se pareciam com nada anteriormente transmitido pela sonda. Sinais aparentemente organizados em blocos simétricos, com interferências que se repetiam em intervalos exatos, sugerindo alguma forma de inteligência ou intencionalidade. Mais ainda, alguns dos dados retornados estavam corrompidos de forma estranha, como se algo ou alguém menos tivesse interferido no caminho, ou no próprio sistema de armazenamento da Voyager. O medo entre os cientistas surgiu não apenas pela quebra do que se entende como funcionamento lógico de uma sonda antiga, mas pela ausência de uma explicação plausível. A Voyager 1 está em um ambiente onde não deveria haver nada além de poeira interestelar e partículas isoladas de radiação cósmica. Não há redes de comunicação, não há estações espaciais, não há satélites. Se algo foi capaz de alterar ou modular seus dados, isso implica que há atividade onde não deveria haver nenhuma. A NASA, após semanas de análise, tentou manter a calma na divulgação da descoberta, mas fontes ligadas ao projeto confirmaram que os cientistas mais experientes ficaram atônitos. O medo não veio apenas do mistério em si, mas do fato de que os dados, ao serem transformados em forma gráfica, revelaram estruturas semelhantes a ondas cerebrais humanas, padrões que lembravam oscilações neuronais, como se a Voyager estivesse recebendo ou emitindo algo similar a um pensamento ou transmissão consciente. Alguns teóricos sugeriram que o sinal poderia ser uma interferência gerada pela própria radiação, mas simulações em laboratório não conseguiram replicar nada parecido. O fenômeno, por mais que os céticos tentem explicar como anomalias eletromagnéticas ou falhas nos chips antigos da nave, possui um grau de repetição que descarta o acaso. Ao analisar os bits específicos, os matemáticos envolvidos encontraram sequências binárias que, quando transpostas para a linguagem AES e C2, formavam caracteres aleatórios, exceto por uma seção que, quando traduzida, parecia formar as palavras "veja além". Claro que isso poderia ser apenas uma coincidência interpretativa, um viés de padrão criado pela mente humana, mas foi o suficiente para dividir a equipe entre os que acreditam em um fenômeno físico não compreendido e os que silenciosamente consideram que a Voyager 1 pode ter se tornado um receptor, uma antena acidental, sintonizada em algo que ainda não sabemos nomear. O medo tomou outra proporção quando, após esse evento, as comunicações seguintes começaram a apresentar falhas nunca antes vistas. Não eram apenas dados corrompidos, os ruídos passaram a vir, acompanhados de variações de frequência que imitavam variações vocais humanas, como se uma voz estivesse escondida nos dados. Um grupo independente de radioastrônomos, na Austrália, conseguiu captar uma dessas transmissões secundárias e afirmou que os sinais continham ecos de transmissões terrestres muito antigas, como se fossem reflexos de ondas de rádio da década de 1950, reemissoras de programas esquecidos de rádio e televisão. Isso levou à hipótese ainda mais perturbadora de que a Voyager teria cruzado uma região do espaço, onde as transmissões humanas estão sendo rebatidas de volta por alguma estrutura ou anomalia desconhecida. Mas se esse fosse o caso,
Porque essas transmissões apareceriam moduladas, comprimidas e acompanhadas por dados que não se encaixam em nenhuma emissão natural. A questão mais inquietante não é apenas o que foi encontrado, mas o que pode estar à espreita no silêncio entre os sinais. Cientistas experientes afirmaram que nunca viram uma assinatura de frequência com esse comportamento, uma espécie de batida que lembra os padrões usados por submarinos para detectar obstáculos no escuro, como se algo, do outro lado, estivesse testando nosso alcance. A Voyager 1, que viaja mais de 61.000 km/h, está agora em uma área do espaço onde as estrelas estão distantes e a escuridão parece mais densa. Se existe algum tipo de inteligência ou fenômeno desconhecido por lá, ela pode ter sido a primeira testemunha, ou pior, a primeira a ser notada. Uma teoria ainda mais ousada sugere que talvez a própria sonda tenha se transformado, com o passar do tempo e a interação com o ambiente espacial, em algo diferente do que era. Componentes expostos a radiações extremas, colapsos de bits, reorganização molecular microscópica menos. Tudo isso poderia, em tese, gerar algo próximo de um comportamento pseudo-inteligente. Mas nenhum modelo computacional sustentou essa hipótese com coerência. Isso levou alguns membros da comunidade científica a resgatar a velha discussão sobre a sonda estar agindo como um transmissor acidental de um fenômeno que não podemos interpretar. Talvez um fenômeno que interaja apenas com tecnologia humana, não com humanos diretamente. A maior preocupação, no entanto, foi despertada quando começaram a comparar os dados da Voyager com os da Voyager 2. Embora estejam em locais diferentes, embora a Voyager 2 não tenha apresentado o mesmo tipo de anomalia, observou-se uma pequena variação no tipo de ruído cósmico captado, como se a própria presença do sinal da Voyager 1 estivesse influenciando a vizinhança interestelar. Ninguém sabe ao certo se a resposta que a Voyager 1 enviou foi de fato uma mensagem recebida, uma manifestação de um fenômeno físico desconhecido, ou apenas o delírio de uma tecnologia à beira do colapso. O que está claro é que ela fez algo que nenhuma outra nave fez. Respondeu de forma inesperada, quase como se estivesse viva. Entre as teorias mais temidas está a de que a Voyager 1 pode ter atravessado algum tipo de fronteira. Não apenas uma barreira espacial, mas algo mais próximo de um limite de realidade, onde as regras conhecidas da física começam a perder sentido. Talvez a escuridão entre as estrelas não seja apenas um vácuo vazio, mas o palco de estruturas maiores que a compreensão humana. E se esse for o caso, então, a resposta da Voyager 1 pode ser o primeiro sussurro de algo muito mais antigo e muito mais inteligente do que tudo que já conhecemos. Um aviso, uma saudação, ou algo que ainda não temos vocabulário para nomear. O medo, entre os cientistas, não é apenas pelo que pode haver lá fora, mas pelo que mais a Voyager 1 ainda pode revelar. Afinal, ela continua a sua viagem silenciosa, mergulhando cada vez mais fundo em um território onde nenhuma voz humana jamais ecoou, carregando consigo não apenas sensores e circuitos, mas agora, talvez algo mais. Um enigma, uma conexão, ou o início de um contato que nunca imaginamos que poderia acontecer da forma mais sutil e assustadora possível.